para ouvir a mensagem de Deus ministrada através da música e agora pelo pastor Edivaldo Daga. Pastor Edivaldo, por favor. Pastor Edivaldo Daga, ele vai apresentar a família dele daqui a pouco. Ele é pastor da Igreja Evangélica Livre em Santo André. Também nos conhecemos há mais de 10 anos. Por uma coincidência, o Rogério e o pastor Edivaldo, eles vieram aqui na nossa primeira conferência de inverno, que era chamada Instituto de Inverno. Ele fez a parte musical de segunda, nós temos uma maratona, foi de segunda a domingo. Então, segunda, terça, quarta, quinta, e aí o Rogério fez o louvor aqui de segunda a quarta, e aí o pastor Edivaldo pregou na quinta. Então, por isso que não se conheceram naquela época. E aí a última vez que o pastor Edivaldo veio, estava um calor danado, né? E hoje, o oposto. Frio. Mas é uma grata surpresa tê-lo aqui com a gente, tê-los aqui com a gente. Que Deus continue usando a sua vida e use agora para falar no nosso coração. Deus te dê paz, para nos passar aquilo que Ele já colocou no seu coração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Pedimos que a Tua bênção continue sobre nós, em especial sobre a vida do pastor Edivaldo. Que o Senhor use o Teu Filho como tem usado até o dia de hoje, que ele seja um instrumento do Senhor nessa noite, que traga a mensagem do Teu coração ao coração de cada um de nós. Que possamos ouvir aquilo que precisamos, ó Deus, em nome de Jesus é que oramos. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Graça e paz. Amém. Deus te enche com amor nessa noite, de alegria. E eu queria, antes de tudo, agradecer imensamente ao convite da igreja, na pessoa do Marcelo, agradecer ao pastor Ayrton pela oportunidade de nos permitir estar aqui novamente e poder compartilhar a palavra de Deus, querido. Há tempos não nos víamos, né? Nos encontramos aí no corredor e é bom estar aqui pela terceira vez. Eu acho que é a última, né? Porque depois da terceira começa a ficar, as piadas são as mesmas, né? Então a gente vai mudando, né? Brincadeira. Eu queria apresentar, já que eu vou falar de graça, eu queria apresentar duas gracinhas na minha vida, que estão lá no fundo, que é minha esposa e minha filha. Fica de pé aí. A beleza da filha é por causa da mãe, o pai só deu o sobrenome. E a terceira graça, essa é a Viviane, com 14 anos, e a Jussara, que a gente esconde idade. E a terceira gracinha ficou em casa, que é meu filho de 17, que nessa idade você sabe, né? Onde vocês vão hoje? Nós vamos lá na nossa comunidade? Não, então eu vou ficar porque está muito frio. É assim, né? Mas é menino bom, menino de Deus, fiel, e são graças aí que Deus tem dado para nós. E é muito bom poder tê-las aqui também, porque às vezes a gente vai sozinho para tanto lugar, né? E é ruim isso, né? Muito ruim. Queria também, nessa noite, que você ficasse comigo nesses próximos minutos, porque falar sobre graça em 3 horas é suficiente. Então até meia-noite a gente encerra. Amanhã é feriado, exatamente. Eu costumo dizer a quem prega na minha igreja o seguinte: fique à vontade. Até meia-noite é hoje, mas nós vamos embora às 9. Então, aqui eu sei que é a mesma coisa, né? Fica à vontade, o pastor pode falar o quanto você quiser, mais 9 horas nós vamos embora. Então, como toda boa igreja é assim, eu sei. E quando eu fui convidado, eu fiquei muito feliz com o tema de vocês, né? Uma igreja reformada em constante reforma. Nunca um tema foi tão relevante para a igreja evangélica no país que nós vivemos como hoje.
Claro que nós podemos falar que nunca foi tão relevante como a igreja no mundo, mas eu quero trazer para a nossa realidade. Nós somos fruto de uma igreja reformada, mas que precisamos estar em constante reforma devido a tantas coisas que vão tirando a essência do ser igreja, vão tirando a essência do fazer igreja, vão tirando a pureza de algumas coisas que são tão simples e que nós complicamos tanto como homens. E aí, naqueles quatro, alguns dizem 5 solos da igreja reformada, foi no passado sola gratia, solo gratia, somente a graça. Fabuloso, porque é isso que eu creio, somente a graça. Mas o que é graça? O que falar sobre graça nessa noite? Então eu te convido para ir comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos estar aí só em Efésios. Eu digo só porque é muito, A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, eu vou ler com você até o versículo 6 do capítulo 1, e você fique com a Bíblia aí aberta, porque se você for mexer, você vai mexer mais uma página apenas. Então, fique comigo aí, Efésios 1, de 1 a 6. Nos diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos orar? Vamos abaixar nossa cabeça. Deus, nós entregamos essas palavras nas tuas mãos. A única certeza que nós temos aqui nessa noite é que o Senhor se faz presente e que a tua palavra jamais volta vazia. E diante disso, Senhor, se tu não revelar essa palavra a nós, se o Senhor não desvendar ela a nós, tirando as vendas que os nossos olhos espirituais muitas vezes possuem, nós vamos sair daqui vazios da mesma forma. Então eu clamo a ti, Jesus querido, que diante da tua palavra seja desvendado a bênção que é somente a graça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Percebe como é difícil falar de graça, Porque a Bíblia é cheia de palavras. Beneplácito, já pensou? Beneplácito, será que você come isso com creme? Aí tem umas outras palavras, predestinou. E aí, chega um menino na igreja, senta lá aos seus 13 anos, e o pastor vem aqui na frente e diz assim: olha, queridos, hoje a graça será derramada sobre essa igreja. A graça para ele é a dona Graça, aquela vizinha obesa, chata, que perturba ele quando ele joga a bola na rua. E ele fica olhando para cima e diz: esse gesso não aguenta se a dona Graça descer. E a gente acha que qualquer semelhança é mera coincidência, por favor. A gente acha que todo mundo entende o que nós crentes falamos, e não entendemos. Nem nós às vezes entendemos o que falamos, e por isso que às vezes a graça da gente é sem graça, e é uma graça tão desgraçada que não acha graça para ninguém. E nós falamos de palavras que no fundo nós tínhamos que entrar um pouquinho mais, não no conhecimento, mas na vivência da essência do que é graça. Todos nós sabemos que nós somos salvos pela graça. Essa é a primeira lição que todo mundo aprende. Todos nós aprendemos que graça é a expressão de Deus de uma maneira tremendamente livre de nos presentear e presentear aqueles que não merecem,
presente nenhum. E quando nos presenteia, em momento algum exige de nós uma gratidão, porque a gratidão precisa ser fruto desse presente imerecido. Muitas vezes nós teologizamos demais expressões e esquecemos que há por trás disso uma essência de pureza que Jesus pregava com uma facilidade, que transmitia, e quem via ou aceitava ou rejeitava. Com Jesus, aquela expressão ame ou deixe-o se faz muito presente. Ou as pessoas odiavam e crucificavam, ou as pessoas amavam e seguiam. Que graça é essa hoje? Eu estava lendo Maravilhosa Graça, do Felipe Yancey, e achei uma história ali fabulosa, né? Um dos amigos dele, em determinado dia, pega um ônibus, e à sua frente está sentado dois amigos, uma garota e um amigo dela, e ela está lendo um livro que agora não vou me recordar aqui, me veio na mente agora essa história, um livro sobre uma viagem, né? Era um best-seller em Nova York naquela ocasião, e o rapaz senta e o amigo do Felipe Yancey está atrás ouvindo, e o rapaz diz a ela assim: o que você está lendo? E ela diz assim: eu estou lendo um livro sobre uma viagem e tal, e é bacana. Ele falou, é muito legal, ele se divide em 3 partes, ele fala sobre disciplina, amor e graça. Ele diz, puxa, que interessante, o que é graça? Ela diz, não sei, porque eu não cheguei no capítulo. Muitas vezes a gente fala de coisas que a gente ainda não chegou no capítulo. A gente sabe que existem, mas a gente não chegou no capítulo. E quando nós nos deparamos com um texto como esse, denso, forte, e a gente olha para um tema que é uma igreja reformada, porque nós nos reportamos àquela reforma religiosa, lá com Martinho Lutero, que depois vem Calvino, toda a história da igreja que você conhece, e então nós nos separamos da igreja católica, apostólica, romana, e por isso nós somos tidos como protestantes, né? Talvez uma pessoa pergunte, você é protestante? Eu falei, não sei, eu sou protestado, mas protestante não, eu não protesto, eu sou protestado às vezes, mas está passando. Aí a gente entende que nós somos fruto de uma igreja lá de trás, que protestou contra algumas coisas e disse, vamos para o outro caminho. E aí, nós vamos passando anos, dias, e algumas coisas vão entrando sorrateiramente no meio daquilo que nós chamamos de fé, e vamos tendo uma igreja híbrida. E o que é uma igreja híbrida? O que é híbrido? É aquilo que é misto, que é misturado, né? Cantamos uma coisa e pregamos outra coisa, e não nos damos conta quando o vir à igreja nos domingos à noite já se fez uma prática para nós evangélicos. Eu não sei quantos nos visitam que estão aqui pela primeira vez ouvindo Jesus, mas quero te alertar que nós evangélicos começamos a criar um hábito de vir domingo à noite na igreja. Quando a gente cria hábitos, a gente já não percebe que a nossa música, às vezes, não tem nada a ver com a nossa mensagem. Ou que a nossa mensagem é muito distoante do que nós cantamos. Por quê? Porque depende da fonte em que eu bebo o louvor, a minha mensagem é vazia. E depende da mensagem que eu prego, o louvor não faz sentido. Mas nós já estamos acostumados. Mas quem vem de fora diz, no que eles creem? Eles creem nessa graça que eles cantam, ou eles creem naquilo que foi pregado? No que eles creem? Eles creem naquilo que o pastor prega, ou naquilo que eles cantam? Porque nós fazemos uma coisa híbrida. Por quê? Porque a pureza, a essência foi se perdendo. E aí Paulo chama e diz assim, eu como apóstolo de Cristo, eu quero escrever aos santos que vivem em Éfeso e que são fiéis. E o que desejo para os fiéis é que a graça a vós outros e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês mesmos.
E aí ele começa a falar algumas coisas. E 3 coisas me saltam quando eu penso que Solograte faz uma igreja reformada viver em constante reforma. Quando todo dia eu tenho que acordar e pensar que é somente a graça que me põe na posição que eu estou, é somente a graça que me dá algumas condições que Paulo aqui expressa de uma maneira tão linda e tão dividida, que se nós paramos no texto e nos aprofundamos mais, a gente vê ela indo para a nossa vida. Hoje, muitas vezes, o Evangelho de Jesus Cristo vem de 2 vertentes. Ou vem de uma vertente legalista, tremendamente cheia de normas, cheia de rituais, ou ela vem de uma vertente totalmente livre, solta, onde graça e pecado já não são palavras tão fortes, mas o importante é estar com Jesus. Mas esse Jesus tem valores que são inegociáveis. Esse Jesus, ele tem uma doutrina, ele tem uma mensagem que não negocia alguns valores. E por não negociar, é que aquele jovem rico que o procura, e aquele texto eu acho tremendo, porque o texto não diz o que aconteceu, só diz que aquele jovem sai triste. Quando Jesus diz a ele: vende tudo que tens, e depois segue. E diz o texto: e ele, entristecido, sai, porque com Jesus não tem como negociar alguns valores. O Solograte, a graça somente, a pureza da salvação só pela graça, tem se perdido nas 2 vertentes. E quando olhamos para um texto como esse, a nossa posição em Cristo, que nos leva a uma condição de uma vida transformada e consequente uma vida repleta de valores, ela nos traz para 3 valores que estão aí nesse texto, nessa noite. O primeiro deles, quando nós estamos somente na graça, nós somos transformados em abençoados. Você é abençoado, querido? Amém. Por quê? Bacana? Conta uma bênção da sua vida hoje. Percebe? E aí nós começamos a dar uma travada. Você levantou hoje da cama, estava no frio, não estava? Você olhou para aquele cobertor e falou assim: ô bênção. Você nem sabe que você chamou o cobertor de bênção. Na verdade, a graça que me faz abençoado é porque eu sou beneficiado, eu sou receptor, eu sou recebedor, eu sou aquele que alguém se preocupou comigo e beneficiou para mim um estado. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e olha que fabuloso, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, sabe aonde? Nas regiões celestes. Quando você aceita Jesus, querido, você começa a ser assunto no céu. Deus não te chama de psiu. E quando você chama alguém na rua de psiu, todo mundo olha. Deus te chama pelo nome. Isso é graça. Quando você é transformado por essa somente graça salvadora de Jesus, você é abençoado, porque agora você é assunto no céu. Você é abençoado, pode ser que não nessa terra, mas nas regiões celestes. Tu és conhecido como aquele que é abençoado por um Deus que te ama e que te protege e que te guarda. Não uma bênção que me leva a um estado de queixo erguido, de superioridade, de prepotência, de dizer: se eu sou, você não é. Não, é uma graça que me leva a ver a mais íntima miséria do meu coração, e quando eu enxergo a mais íntima miséria do meu coração, Ele me mostra uma graça infinitamente misericordiosa, perdoadora, que diz: bom, daqui
para frente tudo pode ser diferente. Eu fui criado numa casa meio evangélica. Vovó e mamãe me levaram para a igreja quando eu era pequeno, meses de idade. Minha mãe orou 32 anos para o meu pai aceitar Jesus, ele aceitou. Então nós éramos criados por um pai católico, apostólico, romano, de casamento e batismo. Quando ia no batismo das crianças, era só de casamento. E uma mãe fervorosa. Uma mãe que muitas manhãs eu passei pelo vão da porta do quarto e vi ela de joelhos. Eu só fui entender depois por que ela orava. E com 15 anos eu disse assim: deu para mim. Fui. Chega desse negócio de igreja. Eu quero é conhecer o outro lado. Eu quero ver qual é o barato aí. E fui. E aos 18 anos, Deus, numa noite de conferência evangelística, antes de me mostrar o seu amor e a sua graça, Ele me mostrou a minha miséria. E eu fui um apelo que teve, eu lembro até hoje, com 18 anos, eu fui por aquele corredor da igreja que era tão pequeno, mas naquele dia se tornou tão longo, vendo a miséria da minha vida e chorando copiosamente. Eu fico impressionado quando você prega Jesus Cristo para algumas pessoas e elas vêm para o púlpito rindo. Ou ela não entendeu nada, ou ela não enxergou a miséria. Porque quando você enxerga a miséria da sua vida, e você diz: eu não sei o que faço com esse lixo, aí você entende que é graça. Uma graça que resgata, uma graça que faz Deus se apresentar a mim com bênção do amor e consolo, mesmo quando tudo vai mal. Eu não sou abençoado porque tudo está bem, né? Não olha as circunstâncias, não, olha, mas é difícil. Amanhã é feriado, né? O Bradesco não abre, mas terça ele abre, ele vai te ligar para tentar negociar aquela maldita dívida, né? Que de bênção não tem nada. Você terça-feira vai entrar por aquele corredor, você vai falar: bom dia, patrão. Ele vai dizer: só se for você, mal-humorado. Você vai olhar e dizer assim: incrível como o salário vai mal, o emprego está mal, e o meu desejo era mudar toda essa situação. E aí eu cantei domingo na igreja: não olha as circunstâncias, mas essas circunstâncias são muito mais fortes para mim, na minha visão, que o meu Senhor. E aí você vai ter que lembrar que você, apesar das circunstâncias, você é um abençoado. Amém. Não porque você tem um carro que você queria ter, mas você agradece a Deus pelo carro que você tem, ainda que Ele te deixe na esquina. Porque falta bateria, e quando tem bateria tem gasolina. Né? Você é abençoado porque você tem um pão sobre a tua mesa todo dia. Você é abençoado porque quando você acha que se livrou de alguma coisa, Deus do céu olha e diz: a minha graça, e somente a minha graça, foi suficiente para eu dar ordem aos anjos e dizer: socorre, porque eu escutei meu Senhor, os anjos do Senhor rodam ao de volta dele. Se você não crê nisso, é bom você crer, tá? Porque nós às vezes nos tornamos tão teológicos e tão chatos que nós cremos que tudo cabe nas caixinhas. Deus diz: comigo não é assim. Aleluia. Eu ajo na sua história quando eu quero, da forma como eu quero e por quem eu quero. Um dia reclamando tremendamente, até que eu posso, só estou na introdução. Um dia reclamando tremendamente da situação que eu vivia naquele dia, triste, chateado, tinha perdido emprego, tinha deixado o ministério, estava mal. Uma bela noite fui na igreja, dei um estudo para os jovens e eu voltando para casa de trólebus. E aí chegou no terminal de Santo André, tinha que pegar um outro ônibus para onde a gente morava. Eu entrei no ônibus e falei: aleluia, vazio! Olha Deus! Escolhi um banco e sentei. Na hora que entrou no terminal, sobe um bêbado. Tremendamente bêbado, não, trêbado. Ele olhou assim, os bancos vazios, ele veio que veio direto. Ele sentou do meu lado, eu olhei para os bancos vazios, ele falou assim: uma coisa só te dizer,
Eu vim para esse mundo nu, careca e desdentado. Estou bonito, não estou no lucro? Falei, eu vou dar uma pancada nesse bêbado, porque ele está aqui, eu sou mesmo. Só Jesus. Não damos mais uns pontos. Ele falou, você vai descer aonde? É perto do dia na Vila Pisa. Então quando chegar próximo você me chama. Eu vou descer um ponto de barra. Eu quero te falar uma coisa. Eu vim desse mundo nu, careca e desdentado. Se eu morrer hoje eu estou no lucro. Esse bêbado está me irritando. Passou mais 3 pontos. Não sei se eu já falei com o senhor hoje, mas eu queria falar uma coisa para o senhor. Aí o ônibus já está enchendo. E ele foi naquele discurso lindo, umas 5, 6 vezes olhando para mim. Falei, ó, estou descendo. Daí ele dormiu, falei, estou descendo. E teu ponto está chegando. Ele falou, muito obrigado. Tem um negócio para falar, o senhor não vai falar nada. Aí desci, eu pus o pé na calçada. Deus falou assim, você veio para o mundo nu, careca, desdentado. E hoje você reclamou de mim o dia inteiro. Eu falei, Deus, tudo bem, camula, balarão, tudo bem. Mas um bêbado. Eu falo com você do jeito que eu quero, na hora que eu quero, porque você é uma abençoada. Se você não crê que Deus usou o bêbado, querido, rever tua teologia. Deus usa quem Ele quer. Sabe, querido, nós somos abençoados porque Deus quebrou toda a maldição na cruz em Cristo Jesus, para que eu e você possamos ser abençoados sem qualquer necessidade de se quebrar alguma coisa. Eu falei no início que nós hoje vivemos duas vertentes, e uma delas é essa vertente que Paulo combateu. É você chegar na sua casa e ler a carta de Paulo aos Gálatas, combateu aquele legalismo. Você é salvo em Jesus Cristo, mas querido, a tua vida não vai, você é mandado embora da igreja, porque tem uma maldição sobre a tua vida. Você tem que ir na corrente dos 499. Eu nunca sei por que a corrente é quebradinha, porque já que vai fazer corrente é 500, por que 499? Eu vi isso aí, 499 pastores, 497, por quê? Porque sempre, não sei, um dia eu aprendo. Aí, vai lá na corrente, porque você tem que quebrar a maldição. Depois da corrente você tem que tomar água do Rio Jordão, que não é daí dessa peça. Você tem que comprar rosa não sei da onde. Por quê? Porque é um legalismo barato, doido, que vai me escravizando mais do que me libertando. E a gente vai vendo que o povo procura cada vez mais isso, porque o povo brasileiro é sincretista, gosta de uma coisa mística. Parece que a gente deixa a Umbanda, mas não deixa as práticas. A gente deixa o catolicismo, mas não precisa ficar pagando promessa. Somente a graça. A graça do dia que você aceita Jesus Cristo, e você diz assim, Senhor Jesus, era ali o meu lugar. E vem Isaías e diz, Ele tomou sobre si toda a minha e a tua enfermidade, sem que você necessite de corrente, de água, de perfume, sem que você necessite de, precisamos ir lá na irmã profetiza, porque ela tem uma oração forte. Querido, me explica para mim o que é oração forte, que é para mim entender. Tem café. Minha esposa fala, faz café, que você faz café forte. Deve ser isso, oração forte. Não existe oração fraca, querido. Oração é oração. Ou tu fala com Deus, ou tu não fala. E aí a gente vai se pondo em escravidão e fazendo com que essa graça dilua, fazendo que não é somente a graça, mas é a graça, mais a semana da oração, mais a corrente, mais a profetiza, mais a oração forte. Sabe o que você vai descobrir daqui a uns anos? Não serve para nada, você continua a mesma draga, você continua a mesma encrenca de crente que você sempre foi. Porque o que eu preciso, eu para ser transformado, e você precisamos, sabe o que é? A graça. Se a maldição sobre a tua vida não foi quebrada na cruz, não vai ser quebrada em nenhum outro lugar. Se a tua família anda desviado de Jesus e você não, é outro assunto.
Se sobre a tua casa impera lá algo de Satanás, é outra história. Mas em você, há uma bênção, porque tu é abençoado. Amém. Uma menina se converteu na nossa igreja uns anos atrás, e a mãe, uma espírita convicta, e a menina via vultos, eu via vozes dentro de casa. Pastor, eu aceitei Jesus, não admito isso. Eu querida, aqui onde você não sente isso? No meu quarto. E por quê? Porque um dia eu cheguei, o dia que eu saí da igreja, ouvi vocês pregando, entrei no meu quarto e falei, aqui não. Nome de Jesus. Pode fazer barulho, vulto, lá para o rabo no banheiro, aqui nesse quarto, não. Pastor, incrível, depois daquele dia acabou. Acabou porque o quarto é bênção. Não, porque ela é abençoada. Sabe, querido, terça-feira amanhã é feriado, amanhã é gostoso, amanhã é bênção em pé. Em algumas casas vai ser inferno, em outras em pé. Quando você levantar para ir trabalhar, faz um exercício. Para que você tocar aquele bendito celular, o despertador, ou sei lá, você põe para tocar. Antes de você levantar, senta na cama e diz: obrigado, Senhor, porque a tua graça me fez abençoado. Não está do jeito que eu queria. Não sei se o dia vai estar, porque eu vivo insatisfeito. Mas eu sei de uma coisa: eu estou abençoado. O segundo valor que salta é que quando essa graça, somente ela me transforma em uma coisa tremenda. Diz aqui o texto que ele nos transforma em filhos. Ele diz no versículo 5: ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Sabe por que ele diz que nós somos adotados e não filhos legítimos? Porque os verdadeiros filhos desse plano de Deus eram os judeus. Os verdadeiros filhos eram aqueles que teriam o sangue de Abraão. E a Bíblia diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Olha o privilégio em duplo que eu e você temos. A salvação era para uma nação escolhida, um povo escolhido. Outro dia uma pessoa me perguntou assim: e se os judeus tivessem acertado? Filho, se não sei, se não entra, se eu sei lá o que ia acontecer. Mas o senhor não estudou teologia? Mas teologia não responde sim, querido. Se os judeus tivessem aceitado, não sei se nós estávamos aqui hoje nessa condição tão boa. Seria se o mundo já não tinha acabado? O que eu sei é que não aceitaram. E diz que quando ele veio para o que era seu, os seus não aceitaram. Sabe o que aconteceu? A porta da graça se abriu para todos. A salvação não é para mim, para você que estão aqui dentro. A salvação é para todos. Todos. E essa salvação me proporciona essa bênção de eu ser filho de Deus. O problema é que hoje ser filho de Deus, nas duas vertentes que eu falei no início, de um lado existe aquela pseudo-humildade. Você é filho de Deus? Não, eu sou apenas um servo amado do Pai. Você olha para o cara e fala: sem vergonha. Você é filho de Deus, sim, pode falar, fala de boca cheia. Não, é que eu sou humilde, pastor. Humilde nada. É a vertente do legalismo, do crente chato. Eu tenho um amigo que diz uma frase tremenda. Ele diz assim: que graça mais desgraçada é essa que te tirou a graça? Eu falei: como é que você inventou essa frase? Ele falou: porque eu encontrava os caras no boteco e a gente ia jogar sinuca ou pimbolim, e os caras eram engraçados, os caras eram divertidos, os caras eram jóia, os caras, a gente falava besteira, mas os caras eram muito alegres. Depois que aceitou Jesus, eu encontro os caras são muito chatos. Então que graça é essa que diz que é divina, que pegou aquele cara tão alegre e fez ele um cara tão chato? Nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, porque você sabe por que as pessoas muitas vezes não aceitam o Jesus que nós pregamos? Porque eles não vêem graça nos nossos olhos, eles não vêem graça no abraço, eles não vêem graça nas nossas palavras, eles veem uma coisa mecânica, sistemática. E as pessoas, quando querem algo, elas olham no fundo dos seus olhos, no meu, e dizem: será que ele vive o que ele está falando? Será que ele crê nisso que ele está falando?
Muitas vezes falta graça no nosso olhar. Muitas vezes falta a graça de filhos no nosso abraço. Muitas vezes falta a graça no amparar, no trazer para perto. Essa semana Deus nos deu uma oportunidade que eu não queria. Nós temos um casal na nossa igreja, que é a cunhada da garota, que sofreu um acidente de moto. E aos 23 anos ela teve a perna amputada. E aí ela falou assim: pastor, o senhor vai lá visitar minha cunhada? Eu falei: vou. Eu já tinha conhecido a menina, uma menina bonita, aos 23 anos. E ela falou: vamos marcar para tal dia. Eu fiquei naquela luta interna, pensando: Deus meu, o que falar? O que falar? Eu vou dizer para ela assim: olha, eu vou orar por você, minha mãe. Deus vai refazer a perna. Não vai. É isso. Como é que eu faço isso? Eu cheguei lá, dei um abraço nela, dei um beijo. Olha, querido, o que eu posso te dizer é que eu estou aqui para te ouvir. E ela começou a dizer algumas palavras. Em determinado momento ela disse assim: todos os meus sonhos acabaram. E aí foi o gancho. Era essa a palavra que eu precisava. Aí foi a chave. Eu disse: mentira. Tomou um susto. Eu disse para ela assim: não foram todos os sonhos que acabaram. Todos os sonhos estão aí. A única coisa que mudou é a maneira como você vai realizar os seus sonhos. Se alguns sonhos seriam realizados em 15 minutos, hoje serão realizados em 30. Se alguns sonhos seriam realizados em um mês, hoje serão realizados em 2. Porque o que você perdeu foi um membro do seu corpo que te dá mobilidade. O que te muda não são sonhos. Os sonhos estão aí. O que muda é a sua mobilidade. Falei só isso. Ela começou a chorar. Eu falei para ela: eu vou embora. Orei com ela, ungi ela com óleo. Orei e disse: eu vou embora. Ela disse assim: de tudo que eu ouvi até agora, isso eu achei gostoso. Sabe por quê? Porque eu pedi para Deus graça. Ela tem 23 anos. Ela vai ter que usar uma prótese para o resto da sua vida. Por um acidente cometido por uma pessoa alcoolizada na contramão. Imagina a revolta. Onde está Deus nisso? Deus está ali, amando. Deus está ali cuidando. Dois extremos. Os filhos que se autocomiseram. E o outro lado é os filhos que podem tudo. Eu sou filho do rei. Eu nasci para ser cabeça, eu não nasci para ser caldo. Quando eu entrei nessa empresa aqui, pastor, eu determinei que esse chefe ia cair, porque o lugar dele é meu. Vai nessa. Tu vai tomar um tombo de Deus. Porque essa graça não é para isso. Essa graça não é para isso. E por isso que nós vivemos uma igreja híbrida. Uma igreja que você ouve alguns programas durante a semana na televisão e no rádio, e ouve uma outra doutrina. Uma igreja que, se você for sincero contigo mesmo, algumas coisas que você vê e ouve, e você for para a palavra de Deus, você vai descobrir que não passam de falácias. Não passam de algo ajuda. Porque na verdade, filho de Deus é filho de Deus na saúde, na riqueza, ou na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. É condição. Eu não amo os meninos, porque às vezes eles estão doentes ou porque eles estão sãos. Eu amo porque eles são meus filhos. E a maior expressão de Deus na filiação está naquela parábola do filho pródigo. Quando o pai fica onde? Na porta. E num conflito tremendo, porque lá dentro um reclamão e lá fora um que não volta. E sabe o que ele diz quando vê ele voltando? Busca o anel, busca a capa, porque esse é meu filho. Ele não disse: esse volta a ser meu filho. Ele disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Muitas vezes você pode estar aqui hoje dizendo assim: mas eu estou em pecado, pastor. Então volta para casa.
Mas você não sabe a vida que ela volta para casa, porque lá na porta tem um pai te esperando, de braços abertos, dizendo: aquele dia em que você orou, pedindo para que eu entrasse na sua vida, aquele dia eu te fiz meu filho, e fazendo teu filho, eu só estou esperando que você volte. Volta para casa. Ou pode ser que você anda revoltado com algumas injustiças, né, que nós pastores cometemos, né? Quando alguém anda nos caminhos tão torto, e você: não, porque o nosso Deus é de justiça, botar fogo, Jesus, nesse cabra que está em pecado na igreja. Você está com sangue nos olhos para uma assembleia, para você matar o sujeito, você ainda aparece aqui. Deus não vai matar ninguém. Se ele disser para mim: me perdoa, Deus, eu vou perdoá-lo. É o filho que ficou. Eu estou aqui com o Senhor servindo há muito tempo. O Senhor nunca matou um cordeiro para mim, um novilho. E o pai olha e fala, com vontade de falar burrinho, e ele diz: filho, você não entendeu. Tudo que é meu, é seu. Que graça é essa que nos deixa tão justiceiros? Que graça é essa que, em vez de filhos, nós nos tornamos juízes dos nossos próprios irmãos? Que graça é essa que me faz dizer o pecador, não pecador, pecado, não pecado? Que graça é essa? Que às vezes é intolerante com algumas coisas. Por último, o terceiro valor é que quando essa graça me transforma, ela não me transforma sem causa, ou ela não me transforma para nada, ela me transforma para a glória da sua graça. Veja lá, para louvor da glória da sua graça foi que nós fomos transformados. Quando nós vamos entender isso? Conta-se a história de um senhor na Inglaterra, nas ruas de Londres, numa determinada manhã de sol que é raro, e vem ao seu encontro um pedinte. Diz: o senhor tem uma esmola para mim? Ele tira lá o dinheiro, dá para o rapaz, vai, cada um segue a sua vida. Por volta de meio-dia, aquele senhor, aquele inglês, né, correto no seu horário, ele passava em um determinado restaurante e via o cardápio e entrava. E naquele dia ele viu assim no vidro: hoje salmão grelhado ao molho de vinho. Falou: que pedido! E adentrou. E a surpresa dele era que ele sempre viu o pedinte comendo na mesa do lado, salmão grelhado. Que isso? Ele atrás, o cara me pediu esmola, agora está aqui. Ele se irou, se levantou, foi atrás dele e disse assim: escuta, você estava ali pedindo para mim alguma coisa, você está aqui hoje? Falou: guarda um pouquinho aí. Espera, vamos pôr as coisas no ponto. O pedinte falou: eu passo aqui todo dia. Quando eu não tenho dinheiro para comer isso aqui, eu não entro para comer, certo? Quando eu tenho dinheiro que eu entro, só me faz essa pergunta. Responda só uma coisa para mim: quando é que eu vou poder comer salmão? Parece a igreja, não parece? Parece a igreja. A gente não entende que nós somos salvos pela graça, somente pela graça, para louvor. A gente vai perdendo a essência da vida, né? Como quando você disse para nós hoje através do louvor, que nós, na verdade, vemos a graça não está em tudo. É verdade, porque muitas vezes nós usamos da graça para desculpar o nosso pecado, ou para dizer: porque eu sou salvo, então eu tenho todo o direito de agora pecar do jeito que eu... Não, a graça não te dá o direito de pecar, porque a graça ou ela te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da graça, e ponto. Só que tem um detalhe: nós temos que começar a ter um pouco de cheiro, de paladar, de gosto do que é graça. A graça que me salva é a mesma graça que me faz ver o dia diferente. A graça que me salva é a mesma que me faz sentir alguns aromas que eu não sentia mais, porque a vida era um lixo. A graça que me salva é a mesma que me impulsiona a abraçar alguém e dizer: que bom
dar um abraço nele. Sabe por que algumas pessoas nos visitam e nunca mais voltam? Porque nós não somos graciosos. A graça na música. Ah, pastor, eu só ouço música evangélica. Sinto muito, querido. Está tão difícil ouvir música evangélica ultimamente. Os caras rimam cuscuz com Jesus. Está feio. Isso quando não fica naquilo que você falou na repetição. Eu te ordeno, eu te peço, eu te mando, eu te ordeno. Vai, filho, desemboca. A doutrina já está ruim e não vai. Às vezes é melhor ouvir algumas músicas que são cantadas por pessoas que acho que nunca entraram numa igreja, mas que entenderam o que é a vida. Porque a graça salvadora está em Jesus. Mas há uma graça aí fora que nasce só sobre justos e injustos. Como é bom sentar numa mesa de uma churrascaria e com graça sentir a picanha. Aquela picanha assim no ponto. Tomar aquela bebida que você gosta sem dizer, sem culpa. Comprar aquele perfume caro e passar e dizer, como eu estou cheiroso. A nossa graça é muito limitada. A nossa graça parece chavinha para a salvação e só. E ela é a chave para a salvação. Mas ela é a chave para a vida. A graça me faz ver o dia de amanhã mais gostoso. A graça me faz ter graça de estar com alguém que me dá graça. Sabe por quê? Porque a graça que a gente entende, e aí, querida, foi conhecer o menino que você queria? Fui, o que você achou? Meio sem graça. É assim que eles falam, os adolescentes, é meio sem graça. E aí, você foi conhecer aquela lanchonete que você queria? Fui, o que você achou? Meio sem graça. Então a gente entende que graça é riso. Eu quero dizer que não. Riso é aquilo que a graça proporciona. E nós crentes estamos começando a ficar ou com muito riso na cara, sem essência, ou sem nenhum riso, carrancudo e sem graça. Nós precisamos do equilíbrio, meus queridos. Nós precisamos do equilíbrio de uma graça que me proporciona algo satisfatório aqui dentro e que me leva para muito além do que simplesmente viver a vida na teologia do cantor Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva a outra. Ser de Jesus é muito mais do que deixar a vida me levar. Ser de Jesus é sentar amanhã, aquela boa macarronada e dizer, oh glória, que cheiro de molho de tomate, que gostoso esse tempero, que delícia na minha boca, porque isso é graça de Deus. Você não sabe o que vai acontecer com a tua vida? Tua vida vai continuar sem graça, mesmo você tendo aceitado Jesus. Eu queria passar um vídeo para você. Vídeo de um homem chamado Brennan Manning. Quem conhece Brennan Manning? Pode ser que muitos não, mas todos podem já ter ouvido falar de um livro que ele escreveu, famoso no Brasil, chamado Evangelho Maltrapilho. E ele fala algumas coisas que eu gostaria de encerrar hoje à noite com esse vídeo. É rápido, que depois eu encerro, porque eu já extrapolei. Volta só um pouquinho, queridos. Ele já começou. Prayer, meditation, silence and solitude. In the 48 years since I was first ambushed by Jesus in a little chapel in the Allegheny Mountains of Western Pennsylvania,
And then literally the thousands of hours of prayer, meditation, silence, and solitude over those years, I am now utterly convinced that on Judgment Day, the Lord Jesus is going to ask each of us one question, and only one question. Did you believe that I love you? That I desire you? That I waited for you day after day? That I long to hear the sound of your voice? The real believers there will answer, yes, Jesus. I believe in your love and I try to shape my life as a response to it. But many of us who are so faithful in our ministry, in our practice, in our church going, are going to have to reply, well, Frankie knows it. I mean, I never really believed it. I mean, I heard a lot of wonderful sermons and teachings about it. In fact, I gave quite a few myself. But I always thought that was just a way of speaking, a kindly lie, some Christians' pious pat on the back to cheer me on. And there's a difference between the real believers and the nominal Christians that abound in our churches across the land. No one can measure like a believer the depth and the intensity of God's love, but at the same time, no one can measure like a believer the effectiveness of our gloom, pessimism, low self-esteem, self-hatred, and despair that block God's way to us. Do you see why it is so important to lay hold of this basic truth of our faith? Because you're only going to be as big as your own concept of God. Remember the famous line of the French philosopher Blaise Pascal? God made man in his own image, and man returned the compliment. We often make God in our own image. He wants us to be as fussy, rude, narrow-minded, legalistic, judgmental, unforgiving, unloving as we are. In the past 3 years, I have preached the gospel to the financial community in Wall Street, New York City, the airmen and women of the Air Force Academy in Colorado Springs, 1,000 positions in Nairobi. I've been in churches in Bangor, Maine, Miami, Chicago, St. Louis, Seattle, San Diego, and honest, the God of so many Christians I meet is a God who is too small for me, because He is not the God of the Word. He is not the God revealed by and in Jesus Christ, who this moment comes right to your seat and says, I have a word for you. I know your whole life story. I know every skeleton in your closet. I know every moment of sin, shame, dishonesty, and degraded love that has darkened your past. Right now, I know your shallow faith, your feeble prayer life, your inconsistent discipleship. And my word is this: I dare you to trust that I love you just as you are, and not as you should be, because you never will. Eu acho tremendo pensar nisso. A graça é isso. Eu sei os segredos do armário, eu sei a sua vida frívola de oração, mas eu te amei assim. Eu te amei assim porque você não vai ser diferente. Mas eu te amei assim. A gente só é diferente se deixa Deus moldar. Quem sabe a gente precisa pôr um sorriso no lábio e dizer assim: Deus, eu te louvo nessa noite, porque o Senhor me aceita do jeito que eu sou. Feche os teus olhos. Santo Deus, eu te louvo por essa palavra, te agradeço por essa noite. Eu fico aqui, Jesus, com o coração tremendamente tranquilo, porque eu não sei quem está aqui nessa noite, na intimidade, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe quantos aqui têm tentado, têm buscado a Ti, têm ansiado por ter uma vida mais íntima contigo. O Senhor sabe de quantos também não tem conseguido, Jesus. Ó Senhor, que a gente saia daqui na convicção do Teu Santo Espírito, na ação do Senhor sobre as vidas,
graça, que nós somos os filhos adotivos e adotados pela sua graça, e que essa graça nos proporciona louvor, e que o Senhor nos aceita assim. Porque nós sabemos que perfeição, nós sabemos que tudo direitinho é só quando nós estivermos aí do teu lado, com o corpo glorificado. Ó Jesus, faça com que as pessoas saibam que muitas vezes nossa vida é uma valsa, porque são dois para frente, um para trás, ou às vezes os dois para trás, um para frente. Esse é o passo que dançamos na vida. Jesus, obrigado. Obrigado porque a tua graça abarca todos. Obrigado, Senhor, porque é somente nela que nós encontramos perdão, misericórdia e tolerância, Deus. Porque é assim o Senhor nos ama. Que cada um que entrou aqui essa noite saia daqui amado por Ti dessa forma, porque essa é a realidade da vida contigo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Extrapolei, desculpem, obrigado pelo tempo. Deus te abençoe ricamente, viu? Nós aqui agradecemos, um grande prazer ouvi-lo. Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério e família. Obrigado.